Estou de volta, pessoal. Já estou arrumadinha. Esse foi o sobrado. São 3 quartos, 2 banheiros e meio. Eu pago um total de R$ 1.926,71. Essa foi a minha cobrança do mês de março. E normalmente fica nesse valor, tá? Normalmente é 1.920. Então, esse mês de março nós tivemos uma taxa um pouco maior de água e esgoto. E eu vou mostrar aqui pra vocês, vou destrinchar aqui pra vocês. Tentando até entender também, porque... Acho que entendi como que tá feita essa cobrança, vou mostrar pra vocês. Aqui é o valor do mês passado, como eu falei pra vocês, foi 1.920. Aqui é onde eu começo, 1.618,39 mais 118 por causa dos dias da data de cobrança. Então, 29, 30, 31 dias pro mês de março, tá? Não sei por que dividiu assim. Mas aqui você vai somando, ó, eles vão somando. Começa com esse valor, aí soma esse. Esse daqui seria o total do meu aluguel. Então, esse é o aluguel da casa. Aqui a gente começa com as taxinhas de utilidade. Como eu falei, incluso naquele valor final, tenho água e esgoto, 2 dias e 29 dias, tá? E aqui, como eu falei pra vocês também, a minha lavadora e secadora de roupa, 2 dias e 29 dias, e o aluguel que eu pago pelo gatinho, tá? Então, aqui, literalmente, o meu bicho mora de graça, sem pagar aluguel, sendo que eu tenho que pagar aluguel por ele. Cada uma dessas taxinhas, aqui, os 2 dias e o pet rent, 29 dias. Cada uma dessas taxinhas, eles foram somando, taran, 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 até chegar nesse valor de 1.926. O que fez mudar, gente, tá? Esses valores do aluguel do gato e da lavadora de roupa, das máquinas de roupa, são fixos. E o que muda é a água e o esgoto, tá? E esse mês foi $6 mais caro. Vou contar um pouco pra vocês de como foi esse processo de entrar aqui. Pra gente no Brasil seria um sobrado, né? As casas conjugadas. É uma comunidade, um condomínio que tem um teto de ganho salarial, o que significa que é um condomínio de baixa renda, como eu falei para vocês lá no começo. Tendo dito isso, foi uma sorte. Ai, gente, sério, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sempre trabalhei, né? Todo o tempo que eu morei aqui nos Estados Unidos, eu sempre trabalhei. Quando eu engravidei, eu passava muito mal no primeiro trimestre, foi diminuindo quanto eu trabalhava. Foi um erro, tá, gente? Mas experiência, a gente vai aprendendo. Foi um erro de todas as maneiras. Primeiro porque eu devia ter trabalhado para ganhar e guardar mais dinheiro e já ir pagando as contas de hospital. E também para manter meu corpo ativo, né? Ter uma gravidez mais tranquila e ter um pós-parto mais tranquilo, a questão de ganho de peso, todas essas coisas. Mas não o fiz. Quando deu o tempo do nosso contrato expirar no apartamento onde a gente estava, tido pouquíssima renda no último ano. E daí a gente fez nosso imposto de renda e a gente conseguiu aplicar para esses condomínios de baixa renda, porque a gente ficava assim, gente, questão de $800 abaixo, porque eu não tinha trabalhado por quase 1 ano e meio àquela altura, entendeu? Durante toda a gravidez. E a baby já estava com quase 5 meses. E eu tô com a mão coçando, vem dinheiro por aí. Nossa, coçando bastante. Então, a gente morava num apartamento, bem gracinha também, de 2 quartos, muito menor, gente. E nesse apartamento, a gente pagava 1.800 e pouco, quando juntavam as taxas de água e esgoto, igual é aqui. Lá também tinha de lixeira. Aqui a gente não tem taxa de lixo, o que é uma vantagem. Mas eles tiram o lixo, apesar de eu ter aquele problema que eu já discorri aqui, né, no canal.
pra vocês, inclusive com essa mesma blusa. No total, a gente pagava por volta de 1.900 também, tá? Quando a gente saiu de lá, em fevereiro de 2025, a gente estava pagando uma média de $1.900 por mês num apartamento bem pituquito de 2 quartos e 2 banheiros. Então, foi um achado muito legal, porque a gente subiu $26, digamos, na nossa conta total e ganhamos uma casa inteira, gente. O sobrado, eu acho enorme. Eu acho a casa tão grande quanto as casas que eu cresci e que os meus amigos cresceram aí no Brasil, sabe? Então, pra mim, é um sonho. Eu volto ainda essa semana com um vídeo do condomínio inteiro, o dia que estiver sol lá fora. E eu vou mostrar pra vocês tudo que tem além da casa aqui no condomínio, que já tá incluso. É maravilhoso, vocês vão ficar impressionadíssimos. E, pessoal, é o que ainda faz a América ser a América. A qualidade de vida tem seus prós, tá? Tem muitos prós. O fato de eu ser uma dona de casa, por exemplo, eu considero um grande pró de morar aqui nos Estados Unidos. É isso. Nós começamos a nossa vida de casal aqui, nossa vida de aluguel aqui, pagando $1.400, um apartamento maravilhoso, enorme, de 2 quartos, 1 banheiro, direto com o proprietário, alguém que estudou com meu marido. Ficamos lá 3 anos, aí fomos para esse segundo apartamento, bem menor, 2 quartos ainda. Eu hoje investiria em apartamentos menores. Mas eu me mudei e acreditava que teria visitas, gente. E acabei que nunca tive. Durante todos os 3 anos que eu morei no primeiro apartamento, ninguém me visitou. A gente alugou o segundo quarto para 2 amigos do meu marido que precisavam de estadia, então a gente alugou o quarto. Daí o segundo apartamento já comecei a receber visitas, então esse não posso me arrepender, né, de ter pago por um apartamento de 2 quartos. E depois veio a Nenê. Mas eu nunca montei um quartinho pra ela, sendo que a gente já ia se mudar. Montei direto um quarto pra ela aqui, que foi, gente, um achado e foi graças a ela. Esse é um detalhe também que eu preciso adicionar aqui. Essa conta pra ver se você é considerado baixa renda é feito em cima de quantas pessoas moram na casa. E a Baby chega como uma pessoa a mais na casa, por mais, né, que ela não seja um adulto, ela conta como uma pessoa. Já tá chovendo. E o que será que vem por aí? Esse tempo de Virgínia, pessoal, uma loucura, sério. E graças a ela, gente, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós fomos casados, né, desde 2017 e ela foi nascer em 2024. A gente esperou bastante tempo, curtiu bastante a nossa vida de casados sem bebê. E daí ela veio pra melhorar a nossa vida, cara, de um jeito financeiro que eu nunca esperei. A gente esperou também, né, pra engravidar muito pela questão financeira, de não se sentir preparado financeiramente. Mas graças a ela a gente tá nessa casa e graças a ela eu tô aí dando esses passos cada vez mais, correndo atrás de melhorar minha situação. Meu marido também tá nessa comigo, gente. Só melhora. É isso? O que vocês acharam? Eu acho muito bom, tá? Quem sabe um dia a gente conversa sobre voltar para o Brasil, sobre perspectiva, sobre todas essas coisas, mas por enquanto a minha vida aqui nos Estados Unidos é muito melhor do que a vida que eu conseguiria ter no Brasil com as mesmas condições, com o mesmo trabalho que meu marido faz aqui, com eu sendo dona de casa. Imagina, gente, sério. O que vocês acharam? Acharam caro? Acharam a casa grande? Acharam a casa pequena? O que vocês acharam? Eu pretendo ficar aqui, pelo menos os 3 anos, que eu já fiquei em todos os outros lugares, foi 3. E eu consigo muito bem ver a minha família crescendo aqui também, como o aluguel é controlado, né? Por ser baixa renda, não tem grandes aumentos cada vez que a gente renova o contrato. A gente já renovou o contrato uma vez. E o aumento foi pouco, foi questão de $50. Então, é isso. Mais um pedacinho da minha casa, da minha vida pra vocês.
Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no canal. Por aqui a gente fala sobre a minha rotina nos Estados Unidos, maternidade, desenvolvimento pessoal e tudo o que me der na telha. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.